Olá, eu sou o Marcos Luciano e fico feliz pelo convite. Sou brasileiro, cidadão, vim aqui refletir junto com meu amigo aqui, nosso geral, Luciano, um pouco sobre essa realidade do Brasil, é isso. Obrigado pelo convite também, meu nome é Renato Assad, eu sou candidato a vereador pelo PSOL da cidade de São Paulo. Sou motoboy, integrador de aplicativo e estudante de geografia na Universidade de São Paulo. Eu acho que a polarização ela é um fenômeno cíclico, histórico, é um fenômeno presente nas sociedades, enfim, eu acho que em todos os contextos históricos em que a gente tem um período de crise, principalmente econômica, uma crise social, em que a gente tem marcos históricos, eu acho que a gente tem um período de polarização. A polarização é uma ruptura com a normalidade, é uma ruptura em que você tem aquela estabilidade, aquela sociedade, por mais que ainda tenha suas contradições, e muitas contradições, mas elas são deixadas mais para lá. Eu acho que a polarização é uma aceição das contradições dentro da ótica da luta de classes e dos interesses políticos e sociais em que acirram e que tiram a disputa da institucionalidade, colocam a disputa pelas ruas, colocam uma disputa muito mais direta entre os interesses de classe. Eu acho que ele pontuou bem a partir da plataforma de enunciado que ele se propõe, né? Acredito que ele está falando sobre escrever no marxismo, né? Então você tem que, de saída, concordar com o Marx, por exemplo, que ele capturou a realidade realmente através de um mecanismo chamado dialética. Então, de saída, você tem que concordar com isso com Marx. Não que seja necessariamente a verdade. E polarização é algo humano, extrapola ainda ideologia. Acredito que não é só fruto e filho de lutas de classes. Eu acho que polarização está posta nas relações interpessoais. Então, acredito que aquilo que Spinoza fala, né? A relação, ela já pressupõe polarização, ela já pressupõe desgaste e embate. Eu acho que a polarização de saída é boa, e ela não é filha e fruto necessariamente de uma luta de classes. A polarização é a realidade humana. Eu extrapolaria para essa plataforma, meu pensamento. Quando a gente está falando da polarização aqui no âmbito político, obviamente que é um debate, ele é um debate político, óbvio, de defesas de ideias, enfim, que acho que também pode ter o seu saldo positivo se ele for bem construído a partir de um debate político honesto, fraterno, franco, até certo ponto também, no sentido com quem até nós debatemos. Né? Há coisas que não podemos debater, há coisas que precisamos recriminar, com certeza. Então o meu companheiro aqui, ele é até otimista com relação à sociedade, porque eu acho que o pessimismo meu é mais largo. Qual? Eu acho que é natureza humana, eu resido em outro ambiente, essa contradição. Eu não resido a contradição entre a sociedade, a contradição econômica, eu não resido, por exemplo, na luta de classes, eu resido num passo anterior, eu resido no próprio vício humano, na inveja, na usura, muito antes do capitalismo. Então eu não acho que esse descompasso, esse desacordo, ele é fruto e filho daquilo que Marx vai provar em alguma medida, cientificamente, de luta de classes. O patrício contra o plebeu, o nobre versus o servo, e hoje o proletário e o empresário. Tudo bem, é uma forma de ler a sociedade, mas não é a única forma, é isso que eu estou batendo e enfatizando aqui. E meu companheiro também registrou muito bem, que é um mecanismo científico, sim. E a ciência vai se pressupor ou reivindicar para si o monopólio da verdade. Só tem que a ciência em si não tem uma verdade absoluta. Ainda que Marx seja científico, é algum termo, ele não são verdades absolutas, como bem pontuou aqui, porque ele não pode ser considerado um dogma. Ainda que as academias coloquem Marx como um dogma. A partir do momento em que não se tem aulas ou até discussões que privilegiem autores em oposição a Marx, que é o que eu estou registrando aqui. Eu acho que eu não sei como é que anda a USP, né? Eu só passei para fazer mini cursos, inclusive, oi e beijo, saudade para a galera da USP, mas eu posso falar da minha casa, da Unifesp, não havia um privilégio aos autores de direita. O que há é um privilégio aos autores de esquerda. Eu só queria colocar um ponto. De que se as universidades, e principalmente os cursos das ciências humanas, reivindicam tanto Marx, que é uma ciência, principalmente a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal
de São Paulo. A Unicamp, e a Unicamp, eu acho que se reivindica uma determinada ciência porque ela tem uma relevância, ela tem uma contundência, ela tem uma coerência, né? Eu acho que, de novo, a gente não pode cair na ideia de que é opinião, de que é doutrinação, porque isso é uma cortina de fumaça. Sim, eu agradeço por estarmos vivendo esse momento polarizado. Eu acho que é extremamente saudável. Eu acredito que esse momento polarizado é extremamente saudável para a história do Brasil. Se nós voltarmos na história, né, tivemos aí Império, primeiro reinado, segundo reinado. Você conhece bem a República Velha, 11 presidentes praticamente. E havia uma elite sempre dominante, havia uma hegemonia. E houve uma ruptura em 30 com aquilo que se convencionou chamar de Revolução Varguista, né? Alguns chamam assim, vai até 45. E o que marca a história republicana brasileira? O que marca a história republicana brasileira é um acordão. Então nós temos aí PT e PSDB, e até os alunos, cursinho, ensino médio, faz-se crer que o PSDB, por exemplo, é de direita, olha só. Então não havia direita, expressão da direita no Brasil. Então acredito que esse momento polarizado, ele permite a voz e a visão, uma outra visão de mundo, de direita, conservadora e liberal. Então acredito que isso é extremamente saudável. É lógico que dentro de um contexto de polarização, pode haver excessos, que de novo é natureza humana, no meu entendimento, haver até violência física, sempre combatido e sempre rechaçado, mas a história da humanidade é uma história de violência, uma história de conflito. Então eu acredito que seja, sim, um momento de polarização e acredito que é extremamente saudável. E repetindo, nos livramos daquilo que se convencionou chamar de centrão, de prevaricação. Então eu acho que é extremamente saudável ter polarização, até para que tenha fiscalização. Antes não havia fiscalização, né? PT, PSDB, PMDB, todos juntos roubando muito no Brasil. Então eu fico feliz por ter essa polarização no Brasil hoje. Eu acho que eu vou concordar com a primeira premissa dele, de que a polarização ela pode ser algo positivo na sociedade. Isso porque isso só quando se reivindica o debate político, as disputas de ideia, e a gente não massacra esse debate político, a gente não sobrepõe o debate político, as necessidades da população e da discussão de maneira política por jargões, enfim, por diálogos ou por propaganda de um inimigo falso, fake news, mamadeira de piroca, enfim, kit gay nas escolas e uma série de questões que levantam uma polarização, que colocam uma polarização, que essa polarização não tem nada de positivo para nós. A polarização boa é justamente... e aí é que entra a contradição da ciência marxista, justamente quando você tem um período de crise hoje, o Brasil vive um período de crise, não só o Brasil, mas o capitalismo internacional está no fio da navalha. Enfim, eu acho que índices, inclusive do FMI, mostram aí que o PIB internacional cresce negativamente, menos 5%. Então há toda uma condição material, há toda uma crise econômica que contribui para essa polarização. Já não é possível, como no governo PT, conciliar classes, jogar para os de cima e jogar para os de baixo. Então, quando há uma crise econômica, há uma polarização. E essa polarização ela tem que ser disputada pelas ideias, ela tem que ser disputada pela política, ela tem que ser disputada programaticamente em relação àquele contexto em que se vive. E aí, de maneira propositiva, caminhar para um projeto de sociedade A ou para a sociedade B. Então, eu acho que essa ideia também de que a direita agora aparece nessa polarização é uma grande mentira. O PSDB é um partido de direita clássico, neoliberal clássico. As políticas do FHC, as políticas que foram tomadas em relação às empresas estatais, as privatizações, entregaram a Vale de mão beijada, quase 1/10 do valor do que valia aquela empresa, uma série de políticas, enfim, amando do capital, caracterizam, e não há como fugir dessa caracterização que o PSDB não é um governo liberal. Dizem que o PT é a representação da esquerda. Isso é um crime para nós. O governo do PT foi um governo burguês atípico, foi um governo que governou os patrões, foi um governo que fez uma linha de crédito gigantesca para que a população se endividasse. E, em contrapartida, tinha, sim, no governo PT, políticas de, como se diz, de assistencialismo. Então eram políticas que são fundamentais, mas que não colocavam no seu horizonte uma emancipação da classe trabalhadora ou uma condição de vida melhor. Veio-se a crise
internacional do capital, chegou no Brasil em 2014 e 2015 com o governo Dilma. O PT logo optou por quê? Por colocar a Levi no seu Ministério da Fazenda, por colocar políticas neoliberais que combinaram com a ascensão do desemprego. Então vamos lá, a gente está falando do que é a direita e do que é a esquerda. Se a gente falar da direita bolsonarista, a gente está falando de um neofascista. Não estou te falando que você é um neofascista, mas Bolsonaro é um neofascista, homofóbico, racista, ele é uma afronta a qualquer tipo de sociedade humanizada. E se a gente está falando de esquerda, muito sinceramente, se formos ler e colocar a base da ciência e de um balanço histórico do que é o governo petista, não podemos caracterizar um governo do PT como um governo dos trabalhadores e para os trabalhadores. 57 milhões de pessoas votaram na proposta Jair Messias Bolsonaro. E fazer crer que 57 milhões de pessoas são 57 milhões de imbecis que votaram somente em filho e fruto de fake news ou madeira de piroca, isso aí é duvidar da média inteligência brasileira. Eu acho que o eleitor brasileiro não é um leitor dos autores que nós estamos citando aqui, isso é fato. O eleitor médio brasileiro não tem nem acesso à educação praticamente. Então, realmente, existe uma limitação no critério de avaliação do nosso eleitorado, isso é fato. Agora, fazer crer que 57 milhões de pessoas votaram numa plataforma A em detrimento de uma plataforma B, somente porque houve aquilo que se começou a chamar de fake news ou de mamadeira de piroca, é no mínimo duvidoso, né? Classificação desse item. Mas vamos para a próxima pergunta. A maior virtude da esquerda no Brasil é fazer crer que quem é de esquerda é de direita, como ele acabou de falar aqui. A PSDB é de direita. Não, a PSDB se auto-intitula centro-esquerda. Ah, mas tem medidas capitalistas. O liberalismo, ele é uma ciência que se provou falha. E ele é uma ciência que tem como pilares a desigualdade social, a diferença étnica e racial, ou seja, o preconceito, a continuidade do preconceito étnico-racial, justamente porque são esses que foram escravizados e nunca foram inseridos na sociedade, pela desculpa de que a livre concorrência poderia colocar nos seus trilhos, colocar na sociedade uma sociedade humanizada. E o que a gente vê é justamente o contrário. Temos 5, 6 séculos de capitalismo. E aonde nos leva o capitalismo? Aonde nos leva essa sociedade? Suécia, Finlândia e Noruega. E aí estamos falando de países centrais do capitalismo que se desenvolveram pela exploração de outros países. É muito fácil a gente dizer que há modelos europeus que funcionam, enquanto o lastro monetário e financeiro desses modelos europeus foram construídos à base de sangue, exploração e colonização de outros países. E não precisa ser uma colonização, calma, não precisa ser uma colonização física. Ela é uma colonização monetária. Hoje, a principal fonte de renda de vários países é a exportação de capital ocioso, sem lastro, sem valor, em que os países da periferia do capitalismo compram, pegam como empréstimo e quando tem que pagar, o que paga? 10 vezes mais. Então é uma dívida internacional que nunca vai. Mas você não falou da virtude da direita, na pergunta. A virtude da direita, você não falou de mim. A virtude da direita é justamente colocar, eu acho que é uma virtude histórica, que é o tipo de propaganda que a direita coloca. É sempre a ideia, você se constrói sempre criticando o outro e nunca apontando o seu objetivo final como modelo de sociedade. Então o governo Bolsonaro é um exemplo disso. O que é o Bolsonaro? Combater os comunistas, os viadistas, os gaysistas, todo mundo que não existe, criando um inimigo falso justamente para se construir. E aí os 57 milhões que votaram, não são todos ignorantes. Há de fato os neofascistas declarados que votaram nele, que estão muito mais ligados ao ensino superior, que tem formação de ensino superior, etc. Mas é uma classe trabalhadora. E é uma classe trabalhadora confusa e que se sentiu traída pelo petismo. E que sentiu esse sentimento de que o Bolsonaro tentou centralizar nele. E de fato ele foi vitorioso no sentido de dizer, eu sou antissistema, vou acabar com tudo isso daí. E a gente não acabou com o Centrão. O Centrão tá lá governando com o Bolsonaro, desde que começou o governo, hein? O maior defeito da esquerda é querer ser a dona da realidade. É como eu comecei falando, não tem como você falar que a realidade necessariamente tem que ser lida pela dialética. Então por que não pela lógica formal? Acredito que algo que os alunos têm que se apegar é a isso. O aluno não pode lidar com nenhuma teoria como se dogma fosse, como bem registrou na fala dele aqui. Mas acontece que Karl Marx é tomado como dogma.
a partir disso, você percebe, por exemplo, uma hegemonia de literaturas de esquerda a partir de um viés de leitura da realidade pela dialética. Não necessariamente. Deu certo capitalismo onde tem as top 10 universidades do mundo. Onde é que estão as top 10 universidades do mundo? Onde é que tem liberdade de produção? Onde é que a mulher tem capacidade de votar e de se expressar, de estar em cargos de liderança? Onde é que são esses países? Esses países com liberdade para a mulher e com liberdade para estudante, para pesquisa, que nós tanto valorizamos, estão os protestantes. Os países que deram certo foram aqueles países que lançaram mão daquilo que se entende por direitos humanos, direitos inalienáveis. E essa base toda... Nos Estados Unidos? Essa já apontou. E essa base toda é de uma leitura a partir da Bíblia, de uma leitura de natureza, de uma liberdade de produção acadêmica. Então acredito que a própria esquerda tem que se deixar refutar para não virar dogma. Eu acho que isso é um dos piores vícios da esquerda. Se apresentar como um dogma, se apresentar como a única e legítima leitura da realidade. Não. A dialética é uma ferramenta, ela não é a ferramenta. O problema da direita em si, eu acho que são todos, é a concepção de mundo, é a concepção social do que é a direita, fundada justamente na ideia da escravidão, fundada justamente na ideia de uma sociedade dividida em classes, da desigualdade social, de uma sociedade em que marginaliza setores, a grande maioria da sociedade, dos seus seres sociais, justamente através da lógica do lucro e da exploração do trabalho e da sua consequente alienação, da alienação do trabalhador para com o seu trabalho e para com o seu meio. Então, o problema da direita é esse, que desenvolvem as forças produtivas se tornando-as em forças destrutivas. Qual foi o país que se aproximou da Rússia, da União Soviética e enricou? Nenhum. Qual foi o país que se aproximou de Cuba e enricou? Nenhum. Mas o nosso objetivo não é se enricar. Calma aí. Qual foi o país que se aproximou da China e enricou? Nenhum. Qual foi o país que enriqueceu aproximando dos Estados Unidos? Vários. Vou citar só um, Coreia do Sul. Mas o nosso ponto não é se enriquecer. Não, mas... O nosso ponto é justamente... Tem coisas erradas e coisas boas. Sim. Deixa eu ver. Eu acho que inclusive é algo que a gente reivindica demais, que é a consciência. Eu acho que há um limite para a consciência, então se você se encontra com um fascista, não há discussão nenhuma com o fascista, não há nenhum tipo de conversa e poder de convencimento. Uma pessoa que é homofóbica, que é racista, que é xenofóbica, não há discussão. Essa pessoa comete crimes e ela precisa ser imputada justamente como um criminoso na sociedade. Ela tem que ser presa e ela tem que responder por aquilo. Então não há o mínimo de conversa com isso. Mas, por exemplo, o trabalhador que mora na periferia, que votou no Bolsonaro acreditando numa mudança estrutural, antissistêmica e etc., que envolve uma série de elementos importantes sobre a construção daquele voto daquele trabalhador, a gente não pode tratar esse trabalhador como um fascista, a gente não pode tratar esse trabalhador como um direitista, extremista, não. É excepcional ter quem não concorda, porque, repetindo o que eu falei no início, nós cresceremos no dissenso, nós cresceremos na divergência, a divergência que faz crescer. E eu estou muito feliz pelo fato de a Ágora, o centro de debate, ter sido reinstaurado. Isso aqui é uma Ágora agora, e eu louvo os alunos de jornalismo suscitando um momento como esse. E acredito que deve se dar sempre o palco, o protagonismo para aquele que quer falar o oposto de você, ouvi-lo e considerá-lo. Algo muito inexistente em regimes de esquerda. Então, a imprensa não livre em Cuba, a imprensa não livre na União Soviética, a imprensa não livre na China. É realmente legítimo funcionar no Brasil, que todos terão voz quando todos participarem da Ágora, seja nas redes sociais, seja num momento como esse aqui de privilégio. E isso só será possível quando tiver espalhado no Brasil mais bibliotecas que farmácias, mais livrarias que farmácias. Aí então, o Brasil se torna que você reivindica justamente as verbas dos projetos de educação, de financiamento de educação pública, de qualidade. É uma contradição. O governo hoje, o que ele faz é um ataque sistemático à democratização do conhecimento. O meu oponente aqui está tão clínico, que eu vou devolver para ele a pergunta. Temos no Brasil um governo de direita há 1 ano e meio. E temos um governo de esquerda no Brasil há mais de 16 anos. Então eu devolvo para ele a pergunta. Onde é que estava a esquerda no poder que não espalhou biblioteca por São Paulo e por Brasil inteiro? Então eu devolvo a pergunta para ele mesmo. A Erundina já governou-se. Partidos de esquerda já governaram São Paulo. Então eu devolvo para ele a pergunta. Por que os partidos de esquerda não fizeram essas bibliotecas que você está reivindicando?
Eu acho que primeiro o PSDB está mais de 25 anos no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então a esquerda, teoricamente, passou a esquerda com Haddad, mas que... Você pode correr tudo da esquerda, então, qualquer um que seja. E aí, voltando àquilo que eu já havia dito, que é a caracterização do que foi o governo... Mas e o PT? Por que o PT então espalhou livrarias? Porque, de fato, o PT não tinha um compromisso direto então, e emergencial com então não é questão de espectro, com a classe trabalhadora. E é por isso que ele foge da caracterização do que é um governo de esquerda. Então eu posso comparar com o Bolsonaro porque não é questão de espectro. Você agora se auto-refutou, porque eu posso continuar no Bolsonaro, porque se eu dei a oportunidade, eu votei no Lula, eu votei na Dilma. Se eu dei a oportunidade para o Lula e Dilma que não espalharam livrarias como ele está reivindicando, eu posso ter um pouco mais de paciência com o Bolsonaro, afinal de contas ele está só 1 ano e meio no governo. Né? Não, porque pelo menos o governo... Não pode ter mais oposição. Não, mas eu acho que... Ele falou não, mas agora ele falou sim. Mas eu acho que pelo menos o governo da Lula... É 1 ano e meio só. Não, mas calma, o governo, só tem 1 ano e meio. O governo do Lula e da Dilma, eles apontaram para a construção de novas universidades. Eu sou filho disso, eu sou da Unifesp. De universidades federais, exatamente. Agora, o governo Bolsonaro, a primeira coisa... Então, 1 ano e meio só. Mas a primeira coisa que fez quando assumiu era dizer que nas universidades... Contingenciamento. Que nas universidades federais havia balbúrdia. Educação, um choque de educação, muita educação, esporte e protagonismo ao professor, triplicar salário, inverter, dar o salário dos vereadores, dos deputados estaduais e federais para os professores e o salário dos professores para os deputados estaduais, federais e para os vereadores, inverter salário e dar um choque de educação no país. É um bom ponto. A educação acho que é um pilar fundamental de qualquer sociedade que quer se humanizar e quer não construir só jovens para o mercado de trabalho, ferramentas de trabalho, ou seja, aquele jovem que vai se formar e vai vender a sua força de trabalho para o mercado, para ser explorado e ter a sua vida sem questionar e sem qualquer tipo de formação crítica sobre a poesia, sobre a arte. Eu acho que o futuro da sociedade está nas novas gerações. Ele falou do salário dos professores. Hoje o Brasil é um dos piores países no índice, né, de salário em relação aos professores. E o estado de São Paulo, que há mais de 25 anos é governado pelo PSDB... De esquerda. Se eu não me engano, é o estado que pior paga os professores. Então, o que a gente tem, beleza, a gente precisa aumentar o salário dos professores, isso é óbvio, isso é nítido, só que em contrapartida a gente tem um governo federal bolsonarista que diz que vai acabar com a doutrinação nas escolas, que tem uma madeira de piroca, etc. E diz bem claro, fica muito claro na opinião pública, de que os professores são inimigos da classe trabalhadora, de que os professores são aqueles que constroem a sociedade como ela hoje está. E na verdade os professores são um dos polos fundamentais de construção para uma sociedade completamente antagônica a essa. Então um presidente que persegue professores incansavelmente e que tinha lá na sua lista de antifascistas servidores, etc., que caça pessoas que pensam diferente, a opinião pública, você coloca para a opinião pública que o professor ele de fato é uma ferramenta perigosa, e na verdade ele justamente deve ser uma ferramenta, ele é uma ferramenta extremamente necessária para a construção de uma sociedade. Posso responder em uma palavra? Vai. A barbárie. Muito bom! Isso está Civilização e barbárie. Isso está condicionado à esquerda e à direita? Isso está condicionado à barbárie capitalista. O meu oponente fez uso da Rosa Luxemburgo, mas anteriormente ele fez uso aqui de Cristo, né, na sua referência ao rico, né, então eu quero homenageá-lo usando Cristo também no Mateus 5, né, o Sermão da Montanha. Então, na verdade, a civilização é somente uma casca. Eu acredito que isso é da natureza humana. Nós somos competidores, nós somos inclinados a querer o que é do outro. Não necessariamente não necessariamente é o iPhone ou o carro importado. Pode ser o seu cabelo. Eu acho que ele vai querer falar mais do que eu, então. Deixa. A necessidade de ser superado imediatamente, de ser eliminado e jogado na lata de lixo da história. Para sempre, para todo o sempre. Nós não tivemos expressão de direita. Muito pouco expressão de direita no Brasil. Então eu torço para que a plataforma de direita seja desenvolvida, para que o pensamento de direita seja desenvolvido. E temos exemplo de países de direita que deram certo no mundo, né? Não temos de esquerda, mas temos países de direita que deram certo no mundo. Então eu acredito e torço para que o Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, consiga lograr êxito, como por exemplo
Como, por exemplo, eu respondo, como, por exemplo, você nomear ministros por critério técnico. Então, o Tarcísio, que trabalhou, por exemplo, no governo Dilma, e que vem contribuindo muito para a infraestrutura desse país. E tanto tempo, né, sem uma grande denúncia de corrupção dentro do governo, até que, enfim, né, nós vivemos para ver isso. Então, ele deixou um legado, sim, ele deixou um legado de um governo que, ao que parece, né, eu não detenho toda a realidade, se você tiver algum elemento me apresente, né, de grandes denúncias de corrupção, né. Então, no mínimo, isso como legado. Então, isso é um bom legado. O governo Bolsonaro está inserido em inúmeros escândalos de corrupção, a rachadinha dos filhos, a ligação promíscua com milicianos do escritório do crime no Rio de Janeiro, ligados com assassinato. Isso é temerário porque tem que deixar o trânsito em julgado. Assim como você pode fazer uma injustiça ao próprio Lula, é melhor deixar o trânsito em julgado, porque você pode condenar alguém antes, né? Então você está aí assodando habeas corpus. Só depois do trânsito em julgado que a gente pode falar disso. E tem mais, aqui ele está fazendo referência a ações anteriores ao mandato do Bolsonaro. Então vamos supor que o Bolsonaro, como deputado, tivesse roubado artigo 87 da Constituição. O presidente não será excluído com o fato alheio ao mandato. Então esse tipo de debate ele nem precisa ser posto em pauta, porque não vai gerar impeachment, certo? Então, os filhos do Bolsonaro roubaram, o próprio Bolsonaro roubou como deputado estadual. O artigo 87, o presidente não será impeachado com ações alheias ao mandato. Mas aí eu estou me apropriando dessa discussão moral que vocês fazem sobre a corrupção, que o PT foi o que mais roubou. Sim. Sobre no executivo. Sim, mas enquanto o PT governava, o Bolsonaro ali, até do baixo clero, roubava. Já chegou à conclusão dos... Não, eu acho que não vai chegar, inclusive, pela interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro, que ele próprio escolheu, né, o seu superintendente. Não, mas já chegou. Muito difícil, mas vai chegar. Então não pode condenar de antemão, né? Certo. Isso é ruim que você A história vai provar. Eu acho que... Mas o que você fez é ruim. Um orgulho de bater. Valeu mesmo. Valeu.